Oi, boa noite. Nós estamos aqui no Método Fluir e vamos falar sobre um tema muito importante. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu e o Luiz, nós temos vindo aqui para conversar com você sobre questões relacionais, questões da família. E aí nós queremos que você participe conosco, avise pessoas também. E hoje nós vamos falar, né, é um tema muito importante. Luiz, quer passar o tema? A gente vai falar sobre a questão dos pais que não acreditam nos filhos e a maneira como isso se desenvolve, as dinâmicas que nós ficamos sujeitos, ou seja, situações que são extremamente traumáticas nesse relacionamento entre pais e filhos e que a gente queria que você participasse, pensasse, que você estivesse pensando, porque esses relacionamentos de pai e filho, dependendo da fase da vida, né, eles tendem a ser muito difíceis, né? Na medida em que os filhos crescem, os filhos amadurecem, se tornam adolescentes, se tornam jovens, se tornam adultos. Como é que você reage a essa forma como seus filhos são? Como é que seus filhos se veem vistos por você? Qual a imagem que você passa para eles? Porque a formação dessa imagem é algo que depende de nós pais. Então tudo isso, toda essa dinâmica que a gente gostaria que vocês estivessem pensando e falando para que a gente pudesse meditar nesses dias, né? Então, meus pais não confiam em mim, eles me destroem. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, adultos, adolescentes, jovens, homens casados, né? Falem, poxa, meus pais me destruíram a vida inteira, meus pais, na verdade, não confiam em mim. O que é isso, né? Nós entendemos que se eu falo isso, eu tô com uma dor, né, na minha alma, eu tô com a dor lá dentro no meu peito, né? Mas quando eu falo, meus pais não confiam em mim, eu já estou dizendo, reclamando, né, dos meus pais. Na verdade, eu já estou condenando aqui, dizendo que os meus pais não conseguem ter um bom olhar para mim. Isso talvez pode ser porque está tendo uma repetição, né? Desde lá de trás, os meus avós já não confiavam nos meus pais, os meus pais já não confiam em mim, e vai trazendo e vai continuando, né, essa história. Então o Luiz a gente estava até conversando sobre isso, que os pais são espelho, né, para os filhos. Esse negócio de não confiar no filho é alguma coisa então que você está causando. Vamos olhar agora do seu ponto de vista dos filhos, o que você, como pai, não está passando para eles. Isso vai desde a mais tenra idade. Os nossos filhos, eles têm que ser formados debaixo de uma identidade de que eles têm de você a aprovação. A primeira aprovação que os nossos filhos buscam é a nossa. E sem essa aprovação, ele vai ficar marcado sempre por um desejo de recebê-la de alguém. E isso é a explicação que muitas pessoas vivem sempre errantes, perdidas. Elas buscam o que estava exclusivamente nos pais, isso por um princípio divino, né? Eles buscam essa confirmação em outros lugares. Então, quando a gente não traz de maneira clara para os nossos filhos a aprovação que eles têm de nós, ou seja, a bênção que nós colocamos sobre eles, a percepção das virtudes que eles têm, é tão forte isso que Jesus, ele precisou, antes do início do ministério de Jesus, a gente vê a questão do batismo. Jesus chega a João Batista o batiza, e no momento em que há o batismo, ele recebe uma mensagem dos céus, ou seja, esse é meu filho amado em quem me comprazo. É tão forte isso porque isso já mostra que Jesus, que era Deus, que era alguém emocionalmente saudável, perfeito, ele precisou da confirmação dos seus pais, do seu pai no caso, para que ele pudesse seguir o ministério dele. Então nós também temos que ser, como pais, pessoas sensíveis a essa primeira necessidade que os nossos filhos têm. Isso não significa bajulação, isso não significa forçação de barra, isso não significa elogio vazio. Isso significa uma verdadeira das virtudes que o seu filho tem. Esse é o grande ponto, né? Então nossos filhos, eles têm virtudes. Nossos filhos também têm virtudes que mexem mais conosco, outras mexem menos. Isso pode trazer até uma diferença de tratamento entre os filhos.
em função de gostos pessoais. Eu estou varrendo toda esse tema para que a gente possa se localizar, se perceber, para que a gente possa se enxergar do que nós estamos construindo na vida do nosso filho. Eu estou olhando agora sobre a responsabilidade dos pais sobre os filhos. Então é muito importante que a gente saiba disso. Desde a mais tenra idade, quando você deixa uma criança fazer alguma coisa, quando você atribui a ela uma missão e quando você elogia aquela criança porque ela deu conta de fazer aquilo, esse momento você já está dando identidade. A palavra mais forte aí seria identidade, né? E isso me faz lembrar que é na família que a nossa identidade é formada. Então, nós, pais, somos as primeiras pessoas que mostram o mundo. Vamos ver se a gente melhora aí, tá? Então, é na família que nós passamos a identidade, né, para os nossos filhos. Então, nós, como pais, precisamos de entender isso. Se os nossos filhos não receberem dos primeiros ali, pai e mãe, essa identidade de capacitação, eles não vão sentir amados, eles não vão conseguir seguir na vida e ainda pior, que eles vão passar para a próxima geração também esse sentimento de não importância, de não validação, né? E os meus netos também vão ter esse vazio, essa dor. Já viu pessoas que ficam reclamando, né? Tristes, entristecidas, acham que nada tá bom na vida porque elas não veem o amor dos seus pais. A gente precisa de ver esse amor. Quando a gente vê que os nossos pais nos amam, a gente consegue também ver que o nosso Deus nos ama. Porque é como se a gente estivesse falando assim, olha, se Deus escolheu este homem e esta mulher para ser meu pai e minha mãe, então Deus me ama. E aí eu consigo receber o amor dos meus pais e também receber o amor de Deus. Então, hoje, filhos que falam, meus pais me destroem, é muito dolorido, né? Porque aí eles pensam o quê? Se meu pai está me destruindo, se a minha mãe está me destruindo, falando mal de mim, então o mundo também não vai... E muitas vezes é uma cobrança, vamos dizer, bem intencionada, né? Muitas vezes aquele filho, como diz você muito bem, não está enxergando, aquela filha não está enxergando o amor dos pais, e os pais estão querendo, de alguma forma, construir a responsabilidade, construir a correção, querendo dar um norte para a vida dos filhos. Isso é uma coisa que precisa, então, de uma clareza de comunicação, né? Essa expressão de amor, essa expressão de atenção, ela também pode ser feita de uma forma extremamente dura, onde você vai passar para o seu filho. Não, a mensagem não depende do que você deseja, mas depende de como o destinatário vai receber essa mensagem. Ou seja, você pode estar na melhor das intenções, fazendo tudo, porque eu quero, Luiz Antônio, que meu filho seja responsável, seja alguém que assume aquilo que é da alçada dele, ótimo. Só que o seu filho está entendendo o seguinte: minha mãe só sabe me cobrar, minha mãe só me destrói, ela nunca tem uma postura de reconhecer aquilo que eu dei de bom. Então, isso tudo precisa ser melhor explicado, expresso, falado, claramente falado. Então, a nossa expressão de amor, ela precisa ser clara. Eu não posso achar que pelo fato de que eu tenho uma boa intenção, o meu filho vai receber também com uma boa intenção, que ele vai afastar esse sentimento de rejeição, esse sentimento de cobrança que seria exacerbado, seria excessivo e que seria profundamente destrutivo. Tá, aqui o Renato disse, eu não sabia que Jesus havia sido validado pelo Pai, né? E como o Luiz está falando, olha a importância da clareza de validar. Se o nosso Deus fez isso, né, com o Filho, nós aprendemos que também temos que fazer isso com os nossos filhos, né, para que essa história continue. E às vezes, quando nós não sentimos que os nossos pais fizeram isso conosco, né? Então, o que nós temos que trabalhar aí? Aí eu pensei até uma coisa, Luiz, assim, primeiro, se eu não sinto validado, né, ou se eu não sinto validada,
pelos meus pais, eu preciso de encontrar, né, neles, encontrar na minha história onde que Deus, o próprio Deus me validou, né, para que eu possa continuar, para que eu possa seguir em frente. A gente tem aprendido muito sobre essa questão, né, do honrar os pais, de receber. Agora, se meu pai não conseguiu me validar, como que eu faço? Na verdade, você vai ter que enxergar esse amor do seu pai e, mais do que isso, você vai ter que entender que ele também tinha algumas questões, algumas limitações, porque essa questão da expressão do amor, da validação, é uma coisa bem complexa, que é tão simples, mas que se eu não tive uma história de treino, se eu não tive uma história da minha família de origem, de pessoas que estavam prontas a falar, a expressar, a serem claras, porque tudo isso fica sendo um vício de comunicação, né? Tudo isso fica sendo uma situação onde eu não falo e eu acho que o outro está entendendo. E o outro não entende o que eu acho que ele está entendendo e vai criando uma barreira cada dia maior. Então, a quebra dessa barreira, ela se daria melhor, né, se o pai e se o filho pudessem melhor expressar aquilo que eles estão sentindo e se o pai pudesse se esforçar para expressar melhor esse amor. Essa expressão de amor não significa fazer tudo o que o filho quer, não significa dar tudo o que ele deseja, mas significa um verdadeiro interesse sobre a vida do filho. É muito interessante isso. Você pode cobrar do seu filho de uma maneira destrutiva, mas se você não cobrar nada dele, você também vai estar destruindo ele, porque você vai estar demonstrando o quê? Um desprezo, uma falta de interesse, um alinhamento. E talvez até porque eu não confio também no meu filho. Se eu não cobro, se eu não coloco algumas regras, eu não confio que o meu filho consiga, né? Aí é o que a gente fala, é uma super proteção, né? Porque eu não estou confiando nele, eu tenho que fazer tudo por ele, eu não confio. Não, na verdade, eu não confio. A superproteção no sentido de que eu não cobre, que eu não exija a responsabilidade, né? Quando a criação de um filho, ela passa por um amadurecimento, por uma evolução no binômio de responsabilidade e privilégio, né? Eu dou privilégios e cobro responsabilidades. E é assim que a gente vai fazendo desde a criança mais tenra, vai passando pela infância, vai passando pela adolescência, pela juventude, ou seja, eu vou dando autonomia e vou cobrando resultados. Isso tem que ser bem conduzido, porque quando eu mostro para o meu filho que eu acredito, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem, na minha experiência pessoal, assim, minha mãe sempre me dava tarefas. E essas tarefas, ela era muito inteligente, porque todas as vezes que ela me passava uma tarefa, e eu dava conta, ela reforçava. E uma vez eu era muito novinho, eu fui no banco pagar alguma coisa naquele tempo, né? Hoje é bem diferente, mas naquele tempo a gente tinha que ir no banco, entrava em fila, aí era um carnê que eu tinha que pagar, eu achei o máximo, porque eu fui lá, eu acho que eu devia ter 10 anos, 11 anos, e eu recebi uma missão e essa missão foi cumprida. E minha mãe me elogiou, aquilo para mim foi assim, fantástico. Por quê? Porque para mim, eu me senti alguém que correspondeu a uma expectativa. Então, o grande problema é... Ali você foi validado. Eu fui validado. E a nossa missão de validar os nossos filhos não significa que a gente deixe de admoestá-los, de repreendê-los quando eles não fazem o certo. E a gente precisa ter sensibilidade, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma de responder, cada um tem uma personalidade. Então, quando você tem mais de um filho, você vai aprender que o que você faz para um pode não resolver para o outro. A forma como você cobra um não vai sensibilizar o outro. Então, a nossa missão como pais é uma missão bastante... exige dedicação e esforço, ou seja, porque essa forma de responder ao nosso estímulo vai determinar como eu devo agir com cada um deles, para que cada um deles verdadeiramente se sinta validado. Eu preciso sentir que eu, como filho,
eu sou extrovertido, eu sou pronto para interagir, não, eu sou mais discreto, eu não gosto muito de conversar na frente dos outros dessa maneira tão ostensiva. Então, cada um vai responder de um jeito e eu, como pai, vou ter que saber perceber. Uma coisa muito legal da gente estar estimulando nos nossos filhos é uma percepção de que nós os percebemos. Nós percebemos os nossos filhos, inclusive os nossos filhos adultos. Eu vejo algumas pessoas que estão vendo aí na nossa live, né? Mas meu filho já tem 30 anos, 35 anos ou 20 anos. É muito importante que você saiba que o seu papel de pai não acaba quando seu filho se torna adulto. Não é isso que nós queremos para nós. E nós, na verdade, continuamos sendo referenciais, modelos e fatores de transformação da vida dos nossos filhos. Então é legal que a gente assuma essa responsabilidade e que a gente saiba que a maturidade, ela também pode ser aperfeiçoada. É legal isso, Luiz, porque às vezes a gente, quando grandes, né, adultos, a gente pensa assim, agora eu não preciso mais de ouvir o meu pai, eu não preciso mais de receber, né, as orientações. Não, a gente precisa, porque a gente continua sempre sendo validado. E esse validado me fez lembrar uma coisa, eu sempre vou perceber o amor do meu pai ou da minha mãe por mim. E agora, e aquela pessoa então que não tem o pai, que não tem a mãe, que não sentiu, que não percebeu, né, a validação deles ou o elogio deles, como fazer? O que nós orientamos, né, o que nós sabemos é cada um tem que ter uma postura de ter recebido o que o seu pai ou que a sua mãe conseguiu te passar. Às vezes a gente quer muito mais, mas se o nosso pai e a nossa mãe conseguiu passar do tanto que eles conseguiram ali, o que foi o melhor que eles puderam fazer. E às vezes a gente acha que foi destruição, então tire, a palavra de Deus até, né? A gente conhece isso, tire as coisas ruins, retenha só a parte boa. Né? Porque se a gente começar só a ver o ruim dos nossos pais, a gente não vai conseguir ter a identidade de filho amado, né? Como Deus falou para Jesus, às vezes nossos pais não falaram para nós, mas ao nossos pais aceitarem, receberem essa missão, né? De passar a vida para nós, já é a forma que eles têm. Talvez seja a única. Alguma pessoa, meu pai só me deu a vida, então. É só a vida, é pouco. Se não fosse, né, eles terem aceitado, né, essa tarefa aí que veio de Deus para passar a vida, a gente não estaria aqui, certo? Então, assim, essa questão da gente falar, meus pais não confiam em mim, eu já estou queixando dos meus pais, ou os meus pais só me destroem, né? Talvez eu precise então, para eu passar para os meus filhos um olhar melhor, isso que o Luiz falou, o olhar de demonstrar, de elogiar, eu preciso primeiro receber dos meus pais, receber o amor do meu pai, da minha mãe. Eu não conheço, mas a vida veio através dele. Às vezes você pensa assim, o meu pai não teve pai, o meu avô não cuidou do meu pai, ou a minha mãe não teve pai ou mãe, né? Ela não foi amada. Então, quando eu faço isso, eu já estou condenando também os meus avós, e aí eu não consigo receber o máximo deles. E eu acho que eles destruíram os meus pais, e por isso eu continuo essa história, mesmo querendo ser o melhor para os meus filhos, sem perceber, eu estarei destruindo a identidade deles, porque quando eu destruo os meus avós, eu estou destruindo uma parte dos meus filhos. Então, vejam bem, nós estamos colocando de uma maneira bem objetiva, bem pragmática, bem intensa uma coisa. Não existe quem não tenha pai, não existe quem não tenha mãe. Luiz Antônio, eu não vivi com meu pai, eu não vivi com a minha mãe, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Você teve o seu pai, você teve a sua mãe. E tudo que você tem de aparência e de características que você carrega vieram dele. Quer você queira, quer você não queira. Então, se você não tomar essa herança que você tem dessas pessoas, se você ficar olhando para elas com raiva, se você ficar olhando para elas decepcionada e cobrando, você vai trazer sobre você um peso, uma tristeza, uma frustração,
uma incapacidade total de seguir adiante. Isso. Então, cobrar dívidas do que aconteceu não vai te resolver e, pelo contrário, vai te prender numa roda de depressão, de insegurança, de ansiedade, pânico, porque eu sei que você teve um pai e teve uma mãe, porque do jeito que foram. Isso, Luiz Antônio, não é porque não é você. Acredite, isso é um princípio bíblico, isso é um princípio sistêmico. Eu preciso tomar aquilo que eu tenho por direito. Se você está aqui me ouvindo agora, é porque você teve a capacitação, você teve a herança e você consegue parar para pensar, você consegue meditar sobre a sua vida e sobre temas que são relevantes para você. Então nós estamos aqui fazendo você pensar. Isso é sinal de que você é alguém que já tem capacidade e que deu certo. Mas eu tenho tanta coisa que eu quero fazer. Ótimo. Todos nós temos coisas que nós queremos fazer. Mas se eu não tiver esse senso de identidade, de que eu tenho um pai, de que eu tenho uma mãe, e de que eles me passaram, me transmitiram tudo que eu tenho, que eu posso, que eu sou, se eu não tomar isso como uma energia, como uma herança que me faz seguir adiante, eu não consigo romper na minha vida. Isso é tão importante, isso é a chave simples e poderosíssima. A gente vê pessoas com muita ansiedade, com muito pânico, com muito medo. Por quê? Porque elas ficam cobrando dos seus pais. Elas ficam paralisadas, né? A gente tem que não focar no ruim. Não importa o ruim que eles fizeram para nós. Vai importar o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos deles, né? A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se nós focarmos nesse propósito que Deus tem, né, deu para cada um, a gente vai entender que as dores, que as dificuldades, o que eu achava que eu tinha que receber do meu pai ou da minha mãe, o que eu achava que eles tinham que fazer, ou então aquelas dores de tantas vezes os meus pais falaram, você não dá conta de fazer isso, você nunca faz aquilo, você nunca fez isso, e às vezes a gente até fez, mas os nossos pais não viram, né, ou então os nossos pais estão fazendo assim para ver se impulsiona a gente, porque é assim que eles aprenderam, né? Se a gente começar a focar, não, eu vou pegar o de bom, né? O que eles puderam me dar, sem questionar, sem queixar, sem querer mudar as coisas dele, eu vou fazer diferente. É tão gostoso a gente saber que a gente pode fazer diferente, e que aí o passado, né? As coisas, ela em 2 Coríntios 5,17 fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que a gente pode fazer com aquilo que nós recebemos, né? Até que tenha sido mesmo destruição, ou por não confiarem em você. Não confiaram porque eles não conseguiram receber aquele amor também, e aí você vai continuar na mesma coisa. Vamos parar, né? Nós podemos mudar a partir do momento que nós descobrimos que a nossa postura em relação aos nossos pais, postura em relação aos nossos antepassados, se a nossa postura mudar em respeito, em satisfação ao que eles puderam nos dar, se a gente conseguir ter essa postura diferente, a gente consegue seguir em frente. Hoje a sociedade ela fica muito preocupada em cobrar coisas do passado, e a gente percebe isso claramente, né? Todas as vezes que a gente procura um profissional dessa área de saúde, a gente percebe, mas eu tive um trauma, eu tive uma dificuldade, e nós entendemos, nós compreendemos que o que você possa ter vivido, passado, é difícil, sim. Agora, a questão é o que você vai fazer daqui para frente. O ponto não é o que aconteceu. Como diz, o passado ele é imutável, irrevogável, intransformável. Inventei uma palavra, fiz um neologismo aqui. O ponto é que eu preciso, com o que eu vivi, eu preciso impulsionar a minha vida para frente. E essa é uma atitude. E nisso aí é tão legal a gente ver a própria fé, a própria percepção de que eu faço parte de um projeto divino, que eu não sou um acidente, que eu não sou um acaso, que a minha vida ela tem as cores da sabedoria, da criatividade, da alegria de Deus, que eu sou um projeto de Deus, que eu fui criado para me relacionar primeiro com Deus e depois com as pessoas que Ele vai colocar ao meu redor. Tudo isso vai me trazendo uma nova dimensão de vida.
A depressão, o medo, a tristeza e a ansiedade, elas caminham sempre de mão dadas com um sentimento de isolamento, um sentimento de estar sozinho e de não ter com quem trocar, com quem interagir, com quem dar e receber, com quem ensinar e aprender. Então nós estamos estimulando você a deixar para trás aquilo que não é bom. O seu papel não é julgar os seus pais. Aliás, esse é o papel da destruição. Ouça um conselho. Se você quer se acabar, quer se destruir, fique julgando os seus pais. Se você quer prosperar, se alegrar, romper, crescer, você precisa aproveitar o que você teve. Essa é a grande escolha da nossa vida. É interessante que quando a gente fica reclamando, na verdade a gente fica olhando só para trás. Porque a gente não consegue seguir em frente, a gente fica olhando os erros dos nossos pais, os erros dos nossos avós, a gente fica ali, é como se a gente estivesse num lugar só. Já viu, às vezes a gente não consegue, pessoas que não conseguem prosperar, é porque elas estão olhando para trás, querendo consertar, reclamar. Reclamar, na verdade, é sinônimo de morte. Reclamar é ficar parado, é não olhar para frente, é não produzir, é não prosperar. Então, quando eu estou achando que meus pais estão me destruindo, na verdade, eu mesmo estou me destruindo, porque eu estou olhando só para trás, né? A Ana Beatriz falou, verdade, sempre olhar para frente. E olhar para frente é receber o de bom que os nossos avós, pais, bisavós nos deram, que veio para lá, e com tudo aquilo, com toda a força, né, de características, de habilidades, até físicas também, é seguir em frente e aproveitar o de bom, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu receber tudo aquilo que Deus usou através dos meus pais, dos meus avós, até mesmo se for uma palavra de destruição, né, deles para a minha vida, aquilo vai poder estar me fortalecendo, vai poder me ensinar a não reclamar. Olha só que legal, vai me ensinar a ter uma postura diferente. Isso vai me fazer seguir em frente forte. Ou seja, a reclamação, na verdade, é abrir mão do que você tem de bom. Talvez seja até justo, né? E nós não estamos aqui desprezando o que as pessoas passaram ou sofreram. Não é isso. Mas nós estamos dizendo que o que vai nos fazer romper, crescer, prosperar é aproveitarmos o que é bom. E outra coisa, quando eu fico preocupado demais em reclamar e julgar quem veio antes, na verdade eu estou jogando sobre a minha cabeça o mesmo julgamento. Né? Sobre a minha descendência também. E sobre o meu trabalho, tudo que veio para frente, né? São leis que a gente não tem como escapar. Tudo que eu julgo, que eu sou duro, que eu sou implacável, e nessa hora nós somos implacáveis. Nós gostamos de ser juízes totalmente empedernidos e insensíveis. A gente fala, nossa, meus pais, meus avós. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, não esqueço. Aí ele falou assim, não, porque meu avô prejudicou demais meu pai. Nossa, meu avô. Falei, cara, você não sente mal de falar isso não? Porque pode ter até acontecido, mas para que ele vai falar sobre isso? E para que ele vai ganhar trazendo isso à tona? Ele não é juiz, ele é menor que o avô dele, ele precisa aprender que o avô dele gerou o pai dele, que chegou até ele, então ele tem que ter gratidão pelo avô dele e pegar o que o avô dele tem de bom para dar para ele. E esse papel de julgar é de Deus, e nós queremos, na verdade, tirar Deus. Nós queremos ser o nosso próprio Deus e a gente quer julgar as pessoas conforme o nosso juízo. Tá, então nós, finalizando, né, nós não queremos ser igual a Deus, nós queremos ter dele e viver o melhor, né, dele. E se seus pais te destruíram, se você sente que seus pais não confiam em você, muda essa história, muda o seu olhar. Eu falo que a gente tem que trocar os nossos óculos e ver diferente. Isso nos faz seguir em frente. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu e Luiz, né, aqui através do método _fluir, estaremos fazendo uma live sobre os relacionamentos familiares. E se você, né, quiser estar dando uma sugestão pra gente do que falar,
Manda aí, manda para nós, né? A gente vai estar falando, a gente vai estar discorrendo sobre isso. Muito obrigado, Renata aí também, né? Excelente, Ana, todos, um abraço a todos. E um grande abraço e que você possa mudar o seu jeito de enxergar o seu passado, se você é filho, e se você é pai, que você possa mudar também o jeito de transmitir, de expressar aquilo que você deseja para os seus filhos. Um abraço.